Tudo bem, gente? Paz do Senhor, mais um projeto no Gabinete com o Pastor e a gente está cumprindo a nossa promessa de tratar de 7 assuntos, 7 temas polêmicos para adolescentes. Só que acaba que esses assuntos são tão interessantes que não somente adolescentes serão abençoados e edificados, mas todos, jovens, adultos, homens e mulheres de maneira geral. E o tema de hoje é mundanismo. Vem comigo! Então, esse tema é interessante porque o mundanismo, a gente chama de mundanismo, né, no popular, mas o termo correto é secularismo. O que seria isso? Secularismo, mundanismo, é quando a igreja, ao invés de manter o divórcio com o mundo, ao invés da igreja ser diferente do mundo, ela acaba sendo igual ao mundo. Então, mundanismo e secularismo, na verdade, é o quê? É a falta da separação da igreja com o mundo. A própria palavra igreja, eclésia ou eclesia, significa tirados para fora. Ou seja, o cristianismo sempre prega esse divórcio, essa divisão entre a igreja e o mundo. E o mundanismo seria o quê? O inverso disso. É o jovem, o adolescente, ou enfim, a pessoa que é crente, ao invés de ser diferente do mundo, ser igual ao mundo. A famosa, né? Deixa a vida me levar, como diria aí o profeta de alguns aí, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, é assim mesmo. Fazer o que, né? Deus entende. A carne é fraca. Deus sabe de todas as coisas. Esses chavões que a gente tem, que na verdade são desculpas para que a gente não viva em santidade. Meu Deus! A palavra santidade arrepia muito adolescente. Ai meu Deus, santidade, o que é isso? A palavra santidade arrepia muita gente. Dando aula para os pré-adolescentes, essa turminha top aí da igreja, eu perguntei para eles o que é santidade. E eles me responderam: santidade é ficar em paz, ser zen, respirar fundo. Eu fiquei rindo com a resposta deles. Porque santidade não tem nada a ver com ficar em paz. Isso aí é yoga. Isso é o que, Rodrigo? Sei lá, é meditação, isso aí é, sabe, é assistir o jogo de alguns times de futebol que não tem movimento nem ação nenhuma, que tu fica ali. É mesmo, é? Não, isso não é santidade. A palavra santidade tem origem na palavra hebraica kadosh e na palavra grega hagios, ou hagios, que significa separado, puro e santo. Então, a pergunta que não quer calar na cabeça de todo crente que estuda a Bíblia manda eu ser santo. Sim, manda. Mas a Bíblia diz que eu não vou deixar de pecar, que eu sou pecador. É verdade. Então como que eu vou ser santo sendo pecador? Dá um nó na nossa cabeça, né? Como é que é isso? É simples. A santidade que a Bíblia nos pede não é perfeição como Deus é. A santidade é a separação. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. A diferença é que nós somos separados do mundo. A gente se arrepende, a gente volta atrás, a gente está em processo de construção a cada dia. O Espírito Santo está trabalhando em nós a cada dia. Bom, pelo menos assim deveria ser. Cada dia melhorando um pouquinho mais. Então, para a gente falar de mundanismo, eu preciso falar sobre santidade, separação. Aí eu trouxe aqui, rapidamente, um exemplo da garça no valão. Já viu aquela garça branquinha no valão? Não é interessante? Ela não tem nada a ver com o valão, inclusive é um contraste absurdo entre o ser da garça e o valão. É mais ou menos isso que é santidade, é estar no mundo, mas não ser do mundo. E hoje, infelizmente, o mundanismo tem entrado na vida, no cotidiano dos crentes, dos cristãos. Recentemente eu fui fazer um casamento, recentemente não, né? Senão vocês vão ficar pensando, qual casamento que foi? Tem tempo. Fui fazer um casamento que a noiva entrou com louvor e o noivo entrou com batidão. E aí, na hora do casamento, todas as bebidas alcoólicas eram servidas e os crentes iam junto. E aí você começa a ver que não há separação. Eu tô falando de um casamento, mas isso de maneira geral você observa que o crente está cada dia mais parecido com o mundo. As festas do cristianismo estão cada vez mais parecidas com o mundo. Tudo que a gente olha, a gente vê o mundo sendo importado para dentro da igreja, seja nas festas. Agora inventaram o Hallelujah, que seria a versão cristã do Halloween. Sendo que no dia que é comemorado o Halloween, a gente tem
uma data especialíssima, que é, por exemplo, a Reforma Protestante. A gente poderia estar comemorando a Reforma Protestante, que é no mesmo dia. Mas enfim, entre tantas outras coisas, eu percebo que os jovens, adolescentes, de maneira geral, não se preocupam em se separar mais do mundo. Cada vez mais a gente quer ser o tal do politicamente correto, né? Não ser diferente. Mas a história do cristianismo nos leva a pensar totalmente diferente. Sempre fomos diferentes. Sabe aquele filme, que eu não sei o nome agora, é um nome feminino, A Estranha? Acho que é Carrie, A Estranha, sei lá, uma coisa assim. Já viu esse filme, A Estranha? Não! Não? Então tá bom. Esse filme representa um pouco do que é o cristianismo em relação ao mundo. O mundo olha pra nós e fala: ih, esse cara é estranho, essa menina é estranha. Essa estranheza do mundo com a igreja está acabando. O mundo cada vez mais está familiarizado com a igreja. As nossas músicas, ao invés de propor um temor no ímpio, o ímpio, né, acha até bacana. Os nossos cultos e pregações, ao invés de propor no ímpio esse incômodo, caramba, eu preciso melhorar, não. Hoje nós temos traficante gospel. Difícil até de explicar como seria isso, né? Mas temos traficante gospel, complexo de Israel no Rio de Janeiro. Nós temos hoje, não existe aquela estranheza de um jovem, um adolescente, né, afeminado. Não, hoje é legal, hoje é normal. Essa estranheza que o mundo tinha tá acabando. Engraçado que João 17, Jesus vai dizer: o mundo te odeia porque você não é do mundo. Tá lá, João 17. Mas hoje o mundo deixou de nos odiar para nos achar bacana. Style, legal. Pô, caraca, você é maneiro. Por quê? Porque a gente perdeu a essência do ser diferente. A gente tá cada vez mais igual. E isso é o mundanismo. Quando você olhar para você, meu caro adolescente, perceber que em você não há diferencial, você escuta as músicas que o ímpio escuta, você idolatra bandas que o ímpio idolatra, você acha normal o homem casar com outro homem, mulher com mulher, como o ímpio acha também, você sabe, tudo que o mundo faz, você faz, e não há um divórcio entre você e o mundo. Isso é mundanismo. Bota uma coisa na sua cabeça: o cristianismo não é uma liturgia que você vem pro culto, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, acabou o culto, você pega o seu celular e fica vivendo um mundo paralelo. O cristianismo não é uma liturgia. O cristianismo é um estilo de vida. Isto é ser cristão. Estilo de vida. Quando você sai, você coloca em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, onde eu quero chegar? Nós somos, como igreja, aqueles que nadam contra a correnteza. Sempre fomos assim em toda a nossa história. Só que hoje, infelizmente, o mundanismo, o secularismo está entrando cada dia mais na nossa vida. E aos poucos a gente vai se tornando secular. A palavra secularismo significa filhos deste século, né? Para aplicar, uma palavra latina que significa filhos desse século ou parecidos com este século. E é justamente isso que a gente tem visto nos dias de hoje. Deus te chamou para fazer a diferença, para ser diferente dos demais. Se tu for igual a todo mundo, você não pode considerar-se cristão. Porque cristão é viver uma vida em divórcio com o mundo, com a atualidade. Deu para entender o que é mundanismo um pouquinho? Bom, e para a gente poder caminhar para o final do nosso raciocínio, a palavra de Deus vai nos dar inúmeros conselhos em relação a isso, mas eu separei só um aqui, que é Romanos capítulo 12, onde ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, né, se renove pela força do seu entendimento. A palavra não vos conformeis ali não é de inconformação, mas é de inconformidade. Se você pegar uma Bíblia com uma versão nova internacional, por exemplo, a NVI, você vai ver que está escrito assim: não vos amoldeis. O que a Bíblia quer dizer ali? Para você não ser conforme, igual. Ali não é uma questão de ser inconformado, revoltado. Ah, eu tô revoltado com o mundo. Você pode ficar calma? Não, isso não vai adiantar. É não ser igual. Não ser igual. Não vos conformeis. Não se assemelhe. Não seja igual ao mundo. Então, esse é o conselho bíblico. O mundo está aqui e a igreja está ali. Não pode ser
igual, entendeu? Olha, esse tema pede mais um outro vídeo mais pra frente aí, o 2.0, parte 2, parte B, sei lá o que. Mais pra frente a gente pode fazer isso aí, tá bom? Então fica aqui mais um projeto no Gabinete com o Pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.